Prezado, você sabia que em caso de trauma, se não tiver acesso venoso, a segunda opção é a via intraóssea? É medicamento dentro do osso. Parada cardiorrespiratória. Tem acesso venoso? Se não tiver acesso venoso na parada, a segunda via de opção é a via intraóssea. Então você fica presente, vamos falar nesse vídeo sobre via intraóssea. Você sabia que o enfermeiro também pode funcionar a via intraóssea? Se você auxiliar no técnico, você vai administrar o medicamento lá na via intraóssea. E quando a gente fala nas aulas, o pessoal fica meio espantado, porque você imagina lá correndo meio litro de soro dentro do osso, 1 litro, medicamentos e mais medicamentos. Pois é, a via intraóssea está plenamente estudada, estabelecida, mais do que protocolada, e você tem que saber da via intraóssea. Belezation? E o primeiro ponto é você lembrar lá da medula óssea. E aí para medula, a palavra medula quer dizer meio. Ou seja, medula requer nome e sobrenome. Medula renal, está lá no meio do rim. Medula da suprarrenal, está lá no meio da glândula suprarrenal. Medula espinhal, no meio da coluna vertebral. Medula óssea está lá no meio dos ossos, prezado. Lá no meio dos ossos longos, você tem lá a medula óssea. E é lá na medula óssea que acontece a eritopoiese. Nossa, prezado, que nome feio. Para quem não conhece, assusta, né? Eritopoiese é a produção do sangue, produção dos eritrócitos. Eritrócitos é a mesma coisa que hemácia. Então, a eritropoiese é a produção do sangue, acontece lá na medula óssea. Na medula óssea são produzidas lá as hemácias, são produzidas as plaquetas, são produzidos os leucócitos. Então, prezadinho, quando se é feito o medicamento lá na medula óssea, praticamente você está fazendo o quê? Dentro da veia. É quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa. E tem a vantagem que em casos, por exemplo, de choque hipovolêmico, choque circulatório, o cara com aquela hipovolemia, a medula é um espaço que não entra em colapso. Então ela não colapsa. Então ela é sempre garantida ali, você não tem como errar a medula óssea. Então tá lá, olha a literatura, diz que a punção intraóssea, vamos ler, consiste na introdução de agulha na cavidade da medula óssea, possibilitando acesso à circulação venosa para infusão de soluções e medicamentos em casos de urgência e emergência. Então, prezadinho, está lá na literatura. A medula óssea é praticamente lá o quê? Praticamente a circulação sanguínea. Protocolos falam isso. Eu vou mostrar para vocês já os protocolos. Mas olha essa imagem, prezado. Olha essa imagem, prezadinho. Dá até uma agonia assim, né? Para algumas pessoas, para mim, dá até uma agonia ficar olhando muito assim. Mas é para te mostrar que é ali que é produzida a célula sanguínea. Deixa ali que é produzido o sangue, prezadinho. E aí você pode administrar volume, pode administrar fármacos, pode coletar amostras de sangue, prezado. Olha lá, para fazer exames, para ver tipagem sanguínea. Belezation? Então tá lá, o protocolo do SAMU diz que na ausência de acesso no trauma, tá? No trauma. Na ausência de acesso venoso, a segunda opção é a via intraóssea. Aí ele ainda fala que terceira opção é a jugular externa ou dissecção venosa, que é a flebotomia. Beleza, prezadinho? Parada cardiorrespiratória. Da mesma forma. Na parada, tenta-se lá intravenosa, não tem, vai o quê? Intraóssea. Não tem, aí pensa-se na jugular externa. E aí na parada pode-se pensar ainda na medicamento pela cânula orotraqueal, mas é a quarta possibilidade. Certo, prezadinhos? Então, protocolo para utilização da intraóssea não falta. Tem lá a American Heart e o COR, a Sociedade Brasileira de Cardiologia também ratifica lá o uso dessa via. E o COREM diz lá no parecer, olha lá, 001 de 2009, assunto, realização da punção intraóssea por enfermeiros. Olha lá o que diz o COREM aqui de São Paulo. Ele fala que outras situações nas quais se configure risco iminente de agravo à saúde, considera-se lícito que enfermeiros realizem a punção intraóssea em situações de emergência e urgência, desde que capacitados para tal finalidade. Então, respaldado, prezadinho, pelo COREM para você, enfermeiro, né? Vai lá, tem que fazer um curso, né? Para poder aplicar lá com segurança pela via intraóssea. E aí você tem vários e vários dispositivos, várias marcas, vários modelos, vários preços, né, prezados?
Olha lá, essa aqui, ó, agulha Cook. Aqui, por exemplo, olha lá, prezadinho. Aqui o cara fez com essa agulha, você tem que fazer uma pressão ali manual. Belezation? Olha como é que fica, tá? Todos os critérios assépticos a serem seguidos para evitar uma complicação, uma infecção, uma osteomielite. Então, olha lá como é que ficou aqui. Belezation, prezados? Aí você tem dispositivos mais chiques, mais modernos. E aí não tem erro. Tipo uma furadeirinha. Olha lá, ó. Tipo uma furadeirinha, como é que erra? Então, nesse caso aí, o que ele está funcionando? Ele está vendo ali, na região, qual que é o ponto de inserção principal? Região tibial anterior. Ou melhor, região tibial proximal. Região tibial proximal. Abaixo do joelho, vai começar a tíbia. Você tem ali a tuberosidade da tíbia. Põe a mão no seu joelho aí, prezado. Pode pôr. Você sente a tuberosidade, o calombinho. Tuberosidade da tíbia. 1 a 2 centímetros abaixo ali da tuberosidade da tíbia, não tem erro. Beleza? É ali que é feita a punção. Também se tem lá a região tibial distal. Lá perto do maléolo. Um ponto ali acima do maléolo. A região external. Externo também pode ser utilizado, mas a gente vê isso com menos frequência. Então, em suma, os pontos principais: tibial proximal, tibial distal, né? Eu ia falar posterior. Tibial distal, externo lá como uma terceira opção. Aí, prezadinho, é só conectar ali uma conexão em T, né? Uma dânula. Sabe o que é dânula, prezado? Torneirinha, aquela torneirinha, todo mundo chama de torneirinha. A torneirinha se chama dânula. Então, conecta-se ali uma dânula e pronto. Beleza, prezado? Muito bem, esse acesso ele vai ficar até 24 horas, claro que tem que ser providenciado ou um acesso venoso central, ou um catéter de pique, tá bom? Não pode passar de 24 horas. Lembrando que esse paciente nem sempre está parado, hein, prezadinho? Não é só em parada. Se o paciente estiver consciente, aí indica-se administrar uma solução de lidocaína, porque realmente pode causar dor. As contraindicações principais são em casos de fraturas, claro. Se estiver fraturado não vai funcionar. E também se tiver tentativas anteriores, também evita-se lá a punção intraóssea. Complicações são pouco frequentes, prezadinhos, menos que 1%. E as principais complicações estão relacionadas ao extravasamento ali do local, que vai dar ali uma osteomielite. Certo, prezadinho? Então, via intraóssea, muito importante, pancadaria. Te vejo no próximo vídeo, meu prezado. Forte abraço, tamo junto.